Bom dia, irmãos e amigos, que Deus abençoe a todos debaixo da graça de Cristo Jesus. Vamos continuar meditando na palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciemos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. O que me chama a atenção nesse texto, não somente nesse texto, mas em toda a Bíblia, sempre Deus fala para que o ser humano, nós, tenhamos comunhão uns com os outros, vivamos em união. A Bíblia diz, né, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Eu fico meditando porque Deus bateu tanto nessa tecla de nós amarmos uns aos outros, de nós termos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque a nossa vida, né, o nosso viver em grupo ou em sociedade, acarreta para cada um de nós uma responsabilidade de nós termos comunhão uns com os outros. E não é fácil. Aqui Deus está dizendo o quê? Deus está falando acerca do ser humano, da unidade, né? Deus não nos fez para vivermos só. Não, Deus nos fez para viver em comunidade. E sempre Deus bate na tecla: ame seu próximo, né? Vive em união, comunhão uns com os outros. E aqui nós vemos que a comunhão uns com os outros é tão preciosa que disse, né? Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão faz com que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado. No Pai Nosso mesmo diz também: amai, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que é tão difícil viver em comunhão? Por que é tão difícil amar o próximo? Por que a Bíblia fala tanto acerca disso, né? E aí nós vemos que no decorrer da história e nos acontecimentos mesmo, nós vemos que o homem sempre procura para si as coisas, né? Nós vemos as guerras acontecendo, né? As pessoas não amam o próximo, não se compadecem dos menos favorecidos, né? O seu orgulho, tal, e faz com que venham as guerras, a destruição, e só quem perece é aqueles que não têm não tem saída, não tem força para lutar, né? Enquanto os grandes faz com que a vida daquelas pessoas sejam destruídas. E Deus falando acerca disso, eu comecei a meditar como é difícil viver em união. É tanto que a Bíblia diz: se for possível, tenha paz com todos. Olha que interessante. A Bíblia sempre falando para nós ter união, ter paz uns com os outros, né? E aqui nós vemos no texto que a comunhão e a paz faz com que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Então, nós temos uma meta, vamos dizer assim, nós temos que suportarmos uns aos outros. Certas vezes nós temos que fazer isso. Tem pessoas que é fácil da gente lutar com elas, mas já tem outras que é muito difícil. Por isso que a Bíblia fala dessa forma, né? E aí Deus, como é maravilhoso, diz: olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que estamos na luz e andamos em trevas, não praticamos a verdade. Então nós vemos que quando nós andamos na luz, se espelhando em Deus, que o texto aqui diz que Deus é luz, né? E nele não há trevas nenhuma. Nós vemos que nós podemos conseguir
viver em comunhão com a maioria, né? E com as outras pessoas viver em paz. Porque é o que Deus quer, que nós tenhamos comunhão, mas já que não dá para ter comunhão com todos, a Bíblia fala, se for possível, ter ao menos paz, né? E isso me chamou a atenção, esse texto, porque como é difícil você ter comunhão, você gostar de todo mundo, ou todo mundo gostar de você. É muito difícil. E a Bíblia, ela nos exorta que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Pois que Deus abençoe a todos debaixo da graça de Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5. Você pode ler aí. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.